bem? Mais um exercício para Enem. Então, esse aqui já é um teste. Lembrando que o Enem, ele junta alguns conceitos do primeiro, segundo e terceiro ano numa mesma questão. Então, vocês vão ver exercícios um pouco mais complexos do que os exercícios que às vezes são trabalhados em sala de aula. Então, este é um conteúdo de separação de misturas. Em sala de aula, normalmente é trabalhado de uma forma mais simples, mas para o Enem você precisa saber um pouquinho mais. Então, vamos lá? Bom, essa questão diz o seguinte: separar o puro do impuro. Para os alquimistas, esta era a finalidade da técnica de destilação e continua sendo até hoje. Destilação é um dos processos mais comuns na indústria química, desde as indústrias farmacêuticas aos polos petroquímicos. Abaixo estão apresentadas algumas considerações sobre os processos de separação de mistura. Assinale a alternativa incorreta. Então, a gente tem que procurar entre as alternativas qual alternativa não é a certa, qual está incorreta. Vamos analisar uma por uma. Prontos? Pronta, Madalena? A levigação é um método empregado pelos garimpeiros para separar o ouro da areia e do barro. Bom, levigação não é uma palavra muito comum da gente encontrar, né? A gente não usa muito essa palavra. Mas aqui é um processo de separação por densidade. Então, uma forma de você lembrar o que significa essa palavra é associar levigação a leve. Leve, peso, densidade. Entende? Então, aqui a gente pode ver um modelo, né, do processo de levigação. É um processo de separação baseado em densidade dos materiais, muito comum pelos garimpeiros, né? Eles usam a corrente de água. Então, pode ver que eles sempre fazem esse processo onde tem um riozinho. Essa água ela arrasta os materiais menos densos, como a areia e o barro, enquanto o ouro, que é o material mais denso dessa mistura, ele vai ficando nesse tacho aí que eles usam para fazer essa separação. Então, levigação, método empregado pelos garimpeiros para separar o ouro da areia e do barro, resposta correta. Destilação fracionada é empregada na separação do plasma do sangue puro. Gente, destilação fracionada é um método que cai bastante nas provas, tá? Eu vejo muitas questões falando sobre destilação fracionada. Sempre que aparecer destilação fracionada, lembrem do petróleo. Madalena? Então, entre o sangue e o petróleo, há uma grande diferença. Apesar de eles apresentarem somente uma fase, o plasma sanguíneo ele não é separado por destilação fracionada, porque ele é um método usado para separar misturas homogêneas de líquidos miscíveis com diferentes pontos de ebulição. Então, eu tenho ali dentro do petróleo, eu tenho uma única fase, mas eu tenho ali vários componentes misturados com pontos de ebulição diferentes. Por isso eu consigo fazer essa separação no destilador fracionado. Então, a imagem que a gente vê aqui, como que ele sai. Já o plasma, ele é diferente, ele não tem esse ponto de ebulição dos seus componentes. Então, ele é separado por centrifugação. Então, a gente usa a força centrífuga para separar esses componentes de diferentes densidades. Então, você vê ali aqui o exemplo do sangue, ele é uma fase só, mas ele tem componentes diferentes que eu não separo por ponto de ebulição, eu separo por densidade. Essa força da centrífuga faz ele rodar, rodar, rodar. O mais fundo, ele se separa, ele vai para o fundo do material que eles estão usando. E aí você tem essas separações por densidade, tá? Então a diferença entre o método de centrifugação e a destilação é separação por ponto de ebulição. A centrifugação, separação por densidade. Então, resposta errada. Flotação é uma técnica de separação de misturas que consiste na introdução de bolhas de ar a uma suspensão de partículas. Essas partículas aderem às bolhas e formam uma espuma que pode ser removida da solução separando seus componentes. Será que é isso a flotação? Bom, aqui a gente tem o esqueminha, então, de um equipamento de flotação. A gente tem as entradas de ar, e aí você tem essas bolhazinhas que elas vão subindo, e à medida que as bolhas vão subindo, as partículas de sujeira que estão imersas nesse líquido, elas vão grudando nessas bolhazinhas e elas vão subindo para a superfície. Então fica uma espuma na superfície, cheio de bolhas de ar,
com a sujeira. Aí vem uma pá assim, e ela vai raspando e eu vou retirando, então, fazendo essa separação nesse processo de flotação. Aí ali vocês têm grande, é um tanque de purificação de água, normalmente, mas pode ser outro líquido. E essa espuma toda ali são as bolhazinhas de ar que subiram, foram subindo e foram levando as partículas leves ali que aderiram a essas bolhazinhas de ar e ficaram presas na espuma. Aí depois é só tirar esta cobertura onde está a sujeira e embaixo fica o líquido mais limpo. A tamização é muito usada em construções para separar a areia do cascalho e na cozinha quando se quer separar impurezas na farinha de trigo. Aqui é outra palavra também que não é muito comum de ser usada, né? A palavra tamização, mas ela tem uma palavra semelhante que é muito usada e vocês vão reconhecer fácil, é a peneiração. Então, tamização é a mesma coisa que peneiração. Então, essa tamização é uma forma de você separar sólidos de diferentes tamanhos. Então, aqui nós temos o modelo de uma peneiração industrial, onde você tem várias peneiras, cada uma dessas peneiras elas têm um trançado ali diferente, com tamanhos diferentes. Então, dependendo do tamanho da partícula, ela vai ficar retida, né, numa peneira. Então, se ela é mais fina, ela vai caindo, vai caindo, vai caindo, até que chegue a uma trama na qual ela não passe. E aí você vai separando nessas peneiras sequenciais ali por tamanho de densidade. É a mesma coisa que a gente faz na cozinha para separar a sujeira, as impurezas da farinha de trigo. Sim, você pega a farinha, passa ali na peneira, né, peneira bem e a sujeira fica na peneira e a farinha limpinha sai ali embaixo. Então, ok, resposta verdadeira. A pegadinha é o nome aqui, tá? Sifonação é muito utilizado para transferir combustível de um recipiente ao outro. Esse aqui é aquele caso clássico de que quem estuda se vira, né? Como que eu faço para transferir combustível de um recipiente ou às vezes até uma água de um recipiente para outro? Então, se você está estudando química, você vai saber como fazer pelo processo de sifonação. Então, esse processo de sifonação nada mais é do que você fazer a separação usando a diferença de pressão. Então, você tem um mais alto, um recipiente mais alto e um recipiente mais baixo. E aí você faz a transferência do mais alto para o mais baixo, usando aqui a diferença de pressão e a gravidade. Então, é isso que a gente usa para tirar o combustível do tanque, ou até para fazer aqui uma separação sólido-líquido, onde você, depois que o sólido repousa, você tem o líquido, você quer tirar só aquele líquido. Então, você consegue fazer por diferença de pressão. Bem fácil, bem simples, química no seu dia a dia. Resposta correta, então, é a letra B, ali aquela diferença de centrifugação e destilação fracionada. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e nos vemos nas próximas aulas. E não esquece de curtir e de dar o seu joinha e indica para os seus amigos. Até mais, gente!